Vivemos em tempos de incerteza, onde os noticiários nos bombardeiam diariamente com conflitos, crises econômicas e movimentos políticos que parecem desafiar a lógica. De repente, o mundo parece estar em constante ebulição, e muitos se perguntam: para onde estamos indo? Seria tudo isso apenas o curso natural da história, ou há algo mais profundo em jogo? Algo que transcende a política e a economia e que foi predito há milênios? Neste vídeo, vamos mergulhar nas manchetes de hoje e nas páginas da Bíblia para desvendar uma correlação que pode mudar a sua perspectiva sobre o futuro. Prepare-se para conectar os pontos entre a geopolítica atual e as profecias milenares sobre o fim dos tempos. A intenção não é gerar medo, mas sim despertar, informar e, quem sabe, iniciar uma jornada de metanoia em sua vida. A Bíblia, em sua sabedoria atemporal, nos adverte sobre os sinais que precederiam o retorno de Jesus Cristo. Em Mateus 24, 6, 7, Jesus declara: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares." Essa passagem não apenas prevê conflitos, mas também a intensidade e a frequência desses eventos, que serviriam como um prelúdio para algo maior. O que vemos hoje no cenário global, com tensões crescentes e conflitos armados em diversas regiões, ecoa essas palavras de forma impressionante. Mas como eventos específicos se encaixam nesse panorama profético? As ações de líderes mundiais muitas vezes moldam o cenário geopolítico de maneiras inesperadas. Donald Trump, durante sua presidência, protagonizou movimentos que geraram discussões e levantaram questões sobre o futuro das relações internacionais. Dois exemplos notáveis são suas ações em relação à Venezuela e à Groenlândia. Na Venezuela, a intervenção dos Exército, que culminou na captura do presidente Nicolás Maduro em janeiro de 2026, foi um evento de grande impacto. Embora as motivações oficiais girem em torno da restauração da democracia e combate ao regime, a Bíblia nos convida a olhar além das manchetes. A instabilidade política e as intervenções estrangeiras podem ser vistas como parte das guerras e rumores de guerras que Jesus mencionou, intensificando a sensação de que os tempos estão se cumprindo. Já a proposta de Trump de comprar a Groenlândia da Dinamarca e a subsequente discussão sobre a necessidade dos Barrio de possuir a Groenlândia para evitar que Rússia e China o fizessem, revela uma crescente disputa por recursos e influência estratégica no Ártico. Essa busca por domínio territorial e recursos naturais, muitas vezes disfarçada de segurança nacional, pode ser interpretada como um reflexo da ambição e do desejo de poder que caracterizam os reinos terrenos, em contraste com o reino de Deus que virá. Esses eventos, embora aparentemente isolados, contribuem para um clima de instabilidade e competição global, um terreno fértil para o cumprimento das profecias bíblicas. A economia global é um sistema interconectado, e qualquer movimento de uma grande potência pode gerar ondas que reverberam por todo o mundo. A China, uma das maiores economias do planeta, tem demonstrado um interesse crescente em enfraquecer o domínio do dólar americano como moeda de reserva global. A venda de títulos públicos americanos por parte da China é um movimento estratégico que visa exatamente isso. Essa desdolarização, se bem-sucedida, poderia levar a uma instabilidade econômica sem precedentes, afetando nações e indivíduos em escala global. A Bíblia, em Apocalipse 6:5-6, descreve o cavaleiro do cavalo preto, que representa a fome e a escassez econômica. E, havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: "Vem e vê." E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: "Uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho."
Essa passagem sugere um tempo de grande dificuldade econômica, onde os bens essenciais se tornam caros e o sustento diário é uma luta. A busca por um novo padrão monetário e a potencial desvalorização de moedas podem ser interpretadas como sinais dessa profecia se desenrolando diante de nossos olhos, preparando o cenário para um colapso econômico que a Bíblia já havia previsto. A guerra entre Rússia e Ucrânia, que se arrasta por anos, é um dos conflitos mais proeminentes da atualidade, com repercussões globais. Além da tragédia humana e da instabilidade regional, muitos estudiosos da Bíblia veem nesse conflito um possível cumprimento das profecias de Ezequiel 38 e 39, que falam de uma nação do extremo norte, Magog, que atacará Israel nos últimos dias. Embora a identificação exata de Magog seja objeto de debate, a Rússia é frequentemente apontada como uma candidata forte devido à sua localização geográfica e influência geopolítica. A escalada das tensões e a brutalidade do conflito na Ucrânia servem como um lembrete sombrio das guerras e rumores de guerras que Jesus previu. A palavra de Deus nos alerta que, antes do fim, haverá um aumento da violência e da inimizade entre as nações, preparando o cenário para os eventos finais. Essa guerra, com suas alianças e desdobramentos, pode ser um ensaio para um conflito ainda maior, envolvendo Israel, conforme descrito nas profecias de Ezequiel. É um chamado à vigilância e à compreensão de que os eventos que testemunhamos não são meras coincidências, mas peças de um quebra-cabeça profético que está se encaixando. Os eventos que testemunhamos no cenário global, as ações de líderes como Donald Trump, a crescente influência da China na economia mundial e os conflitos como a guerra na Ucrânia, não são meros acasos. Para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, são sinais claros de que estamos vivendo em tempos proféticos, um prelúdio para a volta de Jesus Cristo. Não se trata de prever datas ou de gerar pânico, mas sim de despertar. Despertar para a realidade de que a palavra de Deus é viva e eficaz e que suas profecias estão se cumprindo diante de nossos olhos. A instabilidade política, as crises econômicas e as guerras são um chamado à reflexão, um convite para olhar além do que é visível e buscar um propósito maior. Este vídeo é um convite à metanoia, uma mudança de mente e de coração. Que ao ver esses fatos se encaixarem nas profecias bíblicas, você seja impactado a buscar o Evangelho, a pesquisar sobre a mensagem de Cristo e a iniciar sua própria jornada de transformação. O fim dos tempos não é apenas sobre o que está por vir, mas sobre como vivemos hoje, em preparação para a eternidade. Que este despertar o leve a Cristo, a única esperança verdadeira em meio à incerteza do mundo.